Olá, queridos estudantes do Mendes Online, professor Sandro Massarani, e vamos nesta aula fazer alguns exercícios sobre o período joanino. Vamos lá, texto 1. O príncipe Dom João VI podia ter decidido ficar em Portugal. Nesse caso, o Brasil com certeza não existiria. A colônia se fragmentaria como se fragmentou a parte espanhola da América. Teríamos, em vez do Brasil de hoje, 5 ou 6 países distintos, do grande José Murilo de Carvalho, falando aqui que se Dom João não viesse, o Brasil se fragmentaria como fragmentou-se a América Espanhola. O Napoleão conquista a Espanha, coloca o irmão dele para governar a Espanha, então a América Espanhola aqui se fragmenta por completo. Não dá para a gente afirmar que o Brasil não existiria, uma afirmação muito ousada, mas faz um certo sentido. Vamos ver o texto 2. Há no Brasil uma insistência em reforçar o lugar comum, segundo o qual foi Dom João VI responsável pela unidade do país. Isso não é verdade. A unidade do Brasil foi construída ao longo do tempo e é, antes de tudo, uma fabricação da coroa. A ideia de que era preciso fortalecer o império com os territórios de Portugal e Brasil começou já no século XVIII, aí do Evaldo Cabral de Melo. É um contraponto. Ele está dizendo que o Brasil não ficou integrado a Portugal por causa do Dom João. Isso já era um processo que veio de antes. E realmente já havia até uma ideia do Brasil ser, inclusive, a capital do Império Português, bem antes do Dom João. Então são dois textos que estão meio que se opondo. O primeiro texto fala que se Dom João não viesse, o Brasil não existiria, se fragmentaria por completo. E o segundo texto está dizendo que, desde antes do Dom João, já havia um processo de unidade territorial. Os dois têm pontos importantes, pessoal. A história é assim. Uma teoria não necessariamente anula a outra. Ambas podem ter pontos importantes de análise, que eu acredito que é o caso aqui. Mas elas tocam em visões um pouco opostas. Vamos lá. Em 2008, foi comemorado o bicentenário da chegada da família real portuguesa ao Brasil. Nos textos, dois importantes historiadores brasileiros se posicionam diante de um dos possíveis legados desse episódio para a história do país. O legado discutido e um argumento que sustenta a diferença do primeiro ponto de vista para o segundo estão associados respectivamente. Bem, letra A, integridade territorial. Com certeza, o legado discutido é a integridade territorial. Se o Dom João não viesse, o Brasil provavelmente não existiria. Tá? E o segundo texto fala que a unidade territorial, a integridade territorial do Brasil, ela precede o Dom João. Então, esse é o legado discutido. Tá? E o argumento, centralização da administração régia na corte. Correto. Para o primeiro texto, o Dom João que promoveu essa centralização. Para o segundo texto, essa centralização veio antes. Então, perfeito aqui, provavelmente é essa. Vou botar o tracinho. Desigualdade social, concentração da propriedade fundiária, isso não tem nada no texto falando disso. Homogeneidade intelectual, letra C, difusão de ideias liberais e universidades, não tem. Uniformidade cultural, manutenção da mentalidade escravista, tem nada a ver com o que está sendo tratado nos textos, as outras letras. Continuidade espacial, cooptação de movimento separatista, não. Então a letra A. Uma questão meio assim, longa, essa questão ela é interpretativa, assim, tem boa parte da resposta está nos textos, mas ela requer um certo conhecimento. Tá? Questão assim, bem embasada. Então a letra A. Vamos para a próxima. Eu, o príncipe regente, faço saber aos que o presente alvará virem, que desejando promover e adiantar a riqueza nacional, e sendo os mananciais dela as manufaturas e a indústria, sou servido a abolir e revogar toda e qualquer proibição que haja a este respeito no Estado do Brasil. Alvará de liberdade para as indústrias, 1º de abril de 1808. O projeto industrializante de Dom João, conforme expresso no alvará, não se concretizou. Que características desse período explicam esse fato? Então, o Dom João ele vai liberar manufaturas no Brasil, para o Brasil ter uma produção manufatureira, industrial, mas isso não vai para frente. Por quê? Essa é a ideia. Lembrando, o Marquês de Pombal já tinha liberado. Só que aí o Marquês de Pombal, que era o ministro do rei Dom José I, Dom José morre, a Dona Maria, mãe do Dom João, assume, e ela cancela o alvará do Pombal. Aí agora o filho dela, o príncipe regente,
né, coloca um alvará permitindo de novo a produção manufatureira aqui no Brasil. Mas por que não vai dar certo? Não vai dar certo porque a economia de Portugal e a economia do Brasil eram completamente dependentes da economia inglesa, né? A economia inglesa é muito forte num período e tinha uma influência enorme, né? A Inglaterra é um grande aliado de Portugal. Vamos lá, letra A. A ocupação de Portugal pelas tropas francesas, né, as invasões napoleônicas, e o fechamento das manufaturas portuguesas. Não. Está explicando o alvará aqui na colônia. Por que não foi para frente? Não está falando da questão lá territorial de Portugal. B. A dependência portuguesa da Inglaterra, sim, e o predomínio industrial inglês sobre suas redes de comércio. Sim, muito complicada essa concorrência. Tá? Além disso, tivemos os tratados de 1810, onde era mais barato importar um produto inglês do que português. C. A desconfiança da burguesia industrial colonial diante da chegada da família real portuguesa. Não, né? A burguesia aqui, inclusive, vai abraçar, né, a família real em busca de vantagens. D. O confronto entre a França e a Inglaterra e a posição dúbia assumida por Portugal no comércio internacional. Não, Portugal vai assumir o lado inglês, senão o rei não vinha para cá. E. O atraso industrial da colônia provocado pela perda de mercados para as indústrias portuguesas. Não, né? Havia um atraso industrial aqui, mas pelo alvará, né, da Dona Maria, por exemplo, né, da própria questão de não ter a prática manufatureira aqui. A letra B. Questão interessante, né? A questão não é muito fácil essa não, requer um certo conhecimento, mas é importante que a gente aprende. Vamos para a próxima. Com a vinda da corte portuguesa ao Brasil em 1808, não só os portos se abriram para as nações amigas, mas também as portas para a entrada de estrangeiros. Comerciantes, especialmente ingleses, artistas franceses e imigrantes, além de viajantes naturalistas de várias regiões do Velho Mundo. Naturalista ia para estudar, né, botânica, aqui, estudar a sociedade, né, cientistas naturais, né, questão da biologia, enfim. Tem permissão de estudar o que o país desconhecido parecia prometer em novidades. Esses visitantes serão autores de um novo descobrimento do Brasil. Bem, temos aí referência. O texto refere-se aos viajantes como autores de um novo descobrimento do Brasil, porque eles teriam, se a gente olhar aqui a referência do livro, está falando do Spix e do Martius, né, da missão austríaca. Então, o Dom João vai financiar a missão artística francesa, tem a missão austríaca, que vão. A missão francesa tem mais a ver com as artes, mas a missão austríaca ela é mais científica, né, fazendo aí relatos sobre questões, como eu disse, da sociedade brasileira, né, da natureza. E por que seria, entre aspas, um novo descobrimento? Letra A. Teriam denunciado a condição degradante dos indígenas. Não, né? Na verdade, inclusive vão falar que os índios, né, devem viver como os europeus, enfim. B. Apontado a necessidade de emancipação política brasileira. Não estão defendendo aqui a independência do Brasil, né, esses naturalistas, nada disso. C. Influenciado as práticas agrícolas brasileiras por compartilharem tecnologias modernizantes dos Estados Unidos, pessoal. Isso não tem nada a ver. Se você está estudando direitinho, leu a matéria, assistiu às aulas, não tem, e não se deparou com isso, não marca. D. Divulgado as informações sobre o país ao transformarem suas anotações de viagem em relatos publicados na Europa, sim, para levar ao conhecimento. Lembrando que antes o Dom João era proibido missões estrangeiras no Brasil, relacionadas a artes e ciências. Quem vai trazer as primeiras é o Maurício de Nassau, na invasão holandesa. Né? Então aqui, pessoal, é a letra D. Interessante, né? É importante a gente lembrar dessas características do Dom João. Trouxe as missões artísticas, científicas, a abertura ao esporte, que está falando aí também. Né? Enfim, vamos para a próxima. Sobre a vinda da família real para o Brasil, é correto afirmar, né? Pergunta direta, letra A.
Ao desembarcar no Brasil, Dom João VI criou novos impostos alfandegários que contribuíram para o fechamento dos portos, não, abertura, para outras nações estrangeiras, né? Abertura às nações amigas, o fim do pacto colonial. A gente não pode esquecer disso. Errado, A. B. O Brasil continuou na simples posição, uma boa palavra, simples, de colônia do Império. Não, o Brasil vai ser levado a reino em 1815, não esqueçam. Sem grandes transformações, não vão ter transformações econômicas, políticas e culturais. O Dom João ele vai montar toda a estrutura da independência, vai trazer vai implantar cursos superiores, academia, de belas artes, a biblioteca real, jardim botânico, um monte de coisa. C. Foi uma medida tomada em comum acordo com Napoleão. Napoleão era o rival, né? Portugal entrou em guerra com a França. Errada C. D. A cidade do Rio de Janeiro teve seu cenário transformado com a criação da Biblioteca Nacional, né? A Biblioteca Real, depois, né, Nacional. A construção do Jardim Botânico e o surgimento de várias casas de comércio que atendiam ao gosto refinado dos cortesãos, vindo diretamente da Europa. Provavelmente é essa. A criação do Banco do Brasil, Casa da Moeda, imprensa régia. Letra E. A abertura dos portos brasileiros às chamadas nações amigas, ok? Não privilegiou e nem ofereceu isenção de impostos à Inglaterra. Depois temos o privilégio, né? A Inglaterra vai pagar menos impostos nos tratados de 1810, então está errado a E. Correta aqui é a letra D. Maravilha, pessoal. Então temos aqui algumas questões para vocês terem uma ideia de como cai o período joanino em prova. Espero que tenham aprendido bastante. Bons estudos e até a próxima aula.